no nosso Tribuna do Jovem de hoje, presta bastante atenção, nós vamos falar sobre bullying versus brincadeira. Até onde a brincadeira é só brincadeira e aonde ela se torna um bullying, um problema, uma ofensa que realmente deixa a pessoa para baixo e acaba às vezes destruindo a vida da pessoa. É isso aí, galera. Ó, tá confortável aqui, sabe por quê? Porque nós vamos falar sobre Tribuna do Jovem. O Tribuna do Jovem hoje tá todo especial. É um assunto muito importante nós tratarmos, porque é uma realidade. A gente ouve muitas pessoas falando assim: ah, na minha época não existia esse negócio de bullying. É bullying pra cá, bullying pra lá. É verdade, não existia esse termo, ou se existia, não era um termo muito utilizado, né, no nosso dia a dia e nos debates. Mas que existiam pessoas ofendidas, pessoas com depressão, pessoas que tiravam suas vidas, isso desde sempre. Talvez hoje está se dando uma atenção um pouco maior para esse assunto e devido a tudo que tem acontecido, ao que as pessoas têm sofrido, e isso tem dado nomes, nomenclaturas que as pessoas aí, muitos aí chamam de mimimi, muita coisa e tudo mais. Mas é engraçado que ofender o próximo seria mimimi, né? Rebaixar a pessoa por uma deficiência, um defeito físico ou um gosto diferente do seu. Será que isso realmente é correto? Até onde uma brincadeira, ela é ainda uma brincadeira e não pode se tornar uma ofensa? Até onde o bullying passa todos os limites e leva a pessoa a uma destruição que talvez quem fez a brincadeira nem imagine a destruição moral, emocional e psicológica que ela causa dentro da pessoa que ela ofendeu. Então, eu quero deixar o telefone aqui para você poder ligar, tá certo? Você que tiver perguntas para o psicólogo que estará aqui conosco, você vai fazer as perguntas, você vai ligar para a gente e vai fazer a pergunta ao vivo, tá certo? Nós estamos ao vivo e queremos que você ligue. O telefone aqui de São Paulo, 0 prestadora 11 3337 5886. Vou repetir, 0 prestadora 11 São Paulo 3337 5886. Então, a hora que a gente começar o debate, já fica com o telefone na mão aí, né, no esquema, para você poder ligar e fazer as perguntas, porque está começando o Tribuna do Jovem. Muito bem, galera. Então nós vamos falar hoje justamente sobre esse assunto. Você, mãe, pai, tio, tia, avô, avó, primo, irmão, ou você é a pessoa jovem que tem sofrido, às vezes não é só jovem, é uma pessoa um pouco mais velha, mas que também tem sofrido desse tal de bullying e você quer conversar sobre, debater, perguntas. O telefone já foi dado, 3337-5886, aqui em São Paulo, 0 prestadora 11. Quem vai conversar com a gente é o psicólogo Márcio Bassi Farias. Pode entrar, por gentileza. Como é que vai, doutor? Tudo na paz? Prazer recebê-lo mais uma vez. Pode se assentar, fique à vontade. Isso. E nós já vamos começando então a tratar desse assunto que, como eu disse, doutor, inicialmente, às vezes parece que as pessoas, elas criam, né, esse tal de mimimi que dizem hoje, e acabam falando: na minha época não tinha isso, não tinha nada de bullying, a gente brincava, todo mundo era sadio, já fui zoado, já tiraram da minha cara, e ó, tô eu aqui vivão, né? Mas tem gente que realmente sofre, e a gente tem que dar uma atenção especial para isso, né? Boa tarde. Boa tarde, pessoal que tá aqui. É interessante que 75% das pessoas jovens e crianças passam por bullying. É um número muito expressivo. Se eu fosse perguntar aqui quem sofreu na juventude, até seus 18 anos, muita gente ia levantar a mão, inclusive eu. Porque se você está fora do padrão, você é sujeito a bullying. E é interessante que mais de 40% não denunciam. Eles se tornam reféns e aí tem uma série de consequências que podem chegar a tragédias, né, se o bullying não for tratado. Coisa séria, você vê que o assunto é sério mesmo, né, Carol? Com certeza. E quando a gente para pensar no bullying, né, a gente percebe que tem uma diferença quando a pessoa é criança, é adolescente, ou quando está na parte da juventude. E me parece, doutor, que quando ela é criança, ela tem mais dificuldade, principalmente também na adolescência, de contar para os pais. E os pais, às vezes, não conseguem identificar. Como que um pai, uma mãe que está nos assistindo, né,
pode notar que o filho está passando por uma situação de bullying na escola e pode preparar essa criança também para ela lidar com essa situação e dar um chega para lá para quem está fazendo isso. Nossa, você fez 3 perguntas de uma vez. Vamos lá, vamos tentar responder. Seguinte, seguinte, como é que a gente identifica? Quando, por exemplo, o jovem, criança, adolescente, inclusive adulto, eles sofrem bullying também. A questão profissional, existe algo que a gente chama de bullying também, só que tem outras nomenclaturas. Como é que a gente identifica? Quando ele começa a se isolar, ficar abatido, ficar, por exemplo, sem contato social, quando ele fica muito triste, quando ele não consegue se comunicar de forma lógica, normal com as outras pessoas, quando ele começa, isso no bullying físico, quando ele começa a usar roupas muito compridas, quando ele começa a esconder o corpo, pode ser sinal de bullying físico ou mesmo de uma mutilação, que é uma consequência do bullying. Algo interessante para a gente pensar. Esses sinais, quando a criança também, ela não quer ir para a escola, quando ela começa a chorar, quando pensa, nossa, você tem que se preparar que você vai para a aula. Já entra em desespero, começa a dar taquicardia, sudorese, suor frio nas pontas das mãos, dos pés. É sinal de medo, de ansiedade. É sinal de que algo não vai bem no ambiente para onde ela vai. Esses são sinais que os pais podem estar observando. Essa foi uma das perguntas. A segunda foi... Aconselhar, né? Identifiquei. Como é que fala para a criança? Ou como que o pai pode ajudar essa criança? É interessante o pai ter essa relação de proximidade. Filho, o que está acontecendo? Conta para mim. Gostaria de te ouvir. Os seus amigos, eles estão te pressionando, te fazendo alguma coisa. Tente se aproximar, tente ter uma relação próxima do seu jovem, do seu filho. Porque muitas vezes o jovem não conta por medo. Porque qual que é a expectativa, geralmente dos pais? Que meu filho dê conta das demandas que ele tem. Mas nem todo mundo consegue dar conta das demandas. Então, tem que ter essa aproximação, esse bate-papo. Não uma cobrança, entenda, mas uma aproximação, deixar o canal aberto para que o jovem consiga falar. E o pai prestar atenção. Se, por exemplo, o filho não quiser contar alguma coisa, mas toda vez que ele traz os amigos, ele sempre tem um tom negativo, de mágoa, ressentimento, alguma coisa não está bem nesse ambiente. Algo que o pai tem que começar a ficar mais atento. E se for o caso, até de repente ir nesse ambiente para averiguar com os próprios olhos. Muito bem. Muito bem, é isso aí. Doutor, nós temos uma pessoa na linha agora, vai fazer uma pergunta, o nome dele é Marcos, ele é lá do Espírito Santo e eu vou falar com ele agora. Alô, Marcos? Oi, é Marcos? Tudo bem? Oi, é Marcos? Marco? Tudo bem? Tudo na paz? Qual que é a sua pergunta pro doutor? Em que momento a brincadeira de mau gosto pode se tornar um bullying grave? Isso aí, que momento a brincadeira de mau gosto torna um bullying. Obrigado pela participação, Deus te abençoe. Em qual momento? Enquanto a brincadeira se torna abusiva. Ela deixou de ser aquele momento de descontração, todo mundo sai ganhando, todo mundo ri daquele momento, inclusive o alvo da piada, é uma brincadeira. Agora, quando tem um abuso, quando tem uma sensação, um sentimento de que está sendo humilhado, desvalorizado, aí é interessante dar um corte. Falar, olha, não gostei, não achei bacana, não achei legal, vamos parar por aqui. Se o agressor, se quem fez esse movimento continuar, caracteriza bullying. Eu acho que ficou clara a resposta. Com certeza. Maravilha. Márcio, meu xará, tudo bem? Tudo bem, Michara. Mais fácil que era o seu nome. Nossa, o não melhor de errado, todos. Nome muito bonito. O nome dele, esse nome é bonito. O seu passei tomei a 100. Não sei porquê, mas tudo bem. Gostamos também de interagir com a plateia, com a juventude. E a Camila gostaria de fazer uma pergunta para ti. Então, caso eu esteja sofrendo bullying, qual é a melhor forma de eu reagir? É eu falar para alguém, eu guardar para mim mesmo? Qual seria a melhor Depende do forma? tipo de bullying. Tem vários tipos. Se a gente for pensar, tem cerca de 7 tipos de bullying. Tem o físico, onde você acredita. Tem o material, onde a pessoa detona suas coisas, se esconde. Tem o assédio, está dentro desse perfil de bullying. Tem o moral, tem o verbal, tem vários tipos de bullying. Vamos pegar o mais comum,
que é aquele físico, né, onde a pessoa é intimidada pelo outro. Melhor forma de se proteger. Procure evitar quem está fazendo esses movimentos de bullying, né? Chegou num local, tenta fazer leitura. Quem é o valentão? Né? Quem é aquela pessoa que tenta intimidar os outros pelo tamanho, pelas palavras, né? Se afasta. Tem esse movimento de preservação. Não consegue? Tente andar então com um grupo de pelo menos umas 2 pessoas. Porque é engraçado, o agressor ele tem coragem quando o outro está sozinho. Quando o outro está acompanhado de mais 1, de mais 2 pessoas, ele tem também um movimento de retração. Porque o agressor, ele tem, a maioria deles, problemas de autoestima. Então, para ele, é difícil também se colocar quando, de repente, a pessoa que é o alvo tem resistência através de pessoas que estão ajudando. Esses são movimentos simples, são movimentos básicos. Se você for discutir com alguém, né, que está fazendo movimento de bullying, com você ou com uma pessoa que você conheça, procure não gritar, procure não entrar no esquema, no jogo dele, que é o quê? O jogo de agressão. Porque no fundo ele quer demonstrar a força dele frente à sua, ou outra pessoa que está sendo alvo. Então procure se colocar. Não conseguiu? Saia do ambiente. Se preserve. E procure ajuda. Muito bem, isso aí. Doutor, até pelo que o senhor estava falando e a pergunta dela, eu me lembro da escola, em que tinham alguns ali brincando, tirando sarro de alguém, geralmente da mesma pessoa sempre e das mesmas características físicas dela. E eu lembro que às vezes as pessoas chegavam para esse, né, que estava sendo ofendido e falavam assim: você não pode ficar nervoso, e quanto mais nervoso você fica, mais eles não cobram, porque se você não ligar, aí eles param de brincar, porque tinha isso, às vezes a pessoa ia tirar sarro do outro e ele não ligava, virava as costas, até dava risada junto, fingia, mesmo que não estivesse gostando, e aí perdia a graça, a tal da graça da brincadeira, perdia, porque parece que o legal é ver a pessoa nervosa, ver a pessoa triste, ver a pessoa querendo descontar, ver a pessoa de repente num momento de fragilidade dela. E geralmente, como o senhor disse, esse agressor ele espera uma plateia, porque acho que 1 a 1 ele não falaria essas mesmas coisas. Ele quer uma plateia para ele se sentir valorizado. Ele tem um problema de autoestima, tem um problema até de comportamento dentro da sua própria casa, porque a maioria dos comportamentos aprendidos pelo jovem vem da própria casa. Então, se de repente tem um lar disfuncional, ele vai funcionar conforme esse lar. Porque é no lar que a gente aprende as regras sociais de comportamento. E ele vai para essa sociedade querendo plateia para exibir muitas vezes um comportamento aprendido. Se a pessoa reage falando com firmeza ou não dando atenção, não dando o gás, né, que ele necessita, acaba ali. Ele pode até insistir várias vezes, mas chega um momento que ele não tem energia suficiente. Né? Sim, ele que sai constrangido. Não tem energia para manter a situação. Maravilha. Carol? Muito bem. E nós comentamos aqui, né, de como que a pessoa pode reagir quando ela identifica o que deve ser feito. Mas e no caso, doutor, de quando a pessoa ela não percebe que ela está sofrendo bullying e um outro colega ou talvez um parente que tem acompanhado diversas vezes a mesma situação, o que ele pode fazer para chegar nessa pessoa e avisar ela de que ela está sofrendo bullying e ela poder se desligar daquele grupo? Porque às vezes, por exemplo, jovens parece que não quer perder a amizade, não sei, e continua naquilo e não percebe, mas ele está sendo ofendido. Como é que a pessoa pode falar: olha, essa situação não está muito legal, como é que você vai continuar recebendo isso? Na verdade, a maioria percebe. Sim. O problema é que ele é tão fragilizado no contexto social que ele não quer perder as poucas conquistas que ele faz. Então, ele se submete a uma relação de humilhação, uma relação desigual, né, que faz com que ele tenha só sofrimento. Como é que a gente faz para ajudar uma pessoa dessa? Tentar fortalecê-la, né? A postura, geralmente, quem sofre bullying, qual que é? Quem já sofreu bullying aqui já sabe. Como é que é a postura? O camarada anda assim, ó, olhando para o chão, cabeça baixa, principalmente quando vê o agressor. Ele faz isso. Então, como é que a gente faz para fortalecer a parte emocional dessa pessoa? Muda a postura, anda ereto, cabeça para cima, mesmo que seja só fachada. Isso é necessário. Uma valorização de si, se sentir importante, se sentir que é especial. Isso faz com que algumas brincadeiras, algumas piadas, algumas
alguns cracejos sejam ali eliminados, né? Isso ajuda muito. Mas a pessoa, ela tem que ter essa ajuda para conseguir ter esse movimento, porque senão ela vai continuar assim, se desvalorizando. Muito bem. Muito bem, é isso aí. Nós temos mais uma ligação do Abílio, daqui mesmo, de São Paulo, e a gente vai bater um papo com ele. Alô? Alô? Opa, tudo bem, Abílio? Tudo bem? E aí, qual é a sua pergunta aí pro doutor sobre o tema de hoje? Ô, Gabriel, é o seguinte, eu não sei... Alô? Pode falar, estamos te ouvindo. Alô, eu queria saber se você já percebeu que os velhos, os idosos sofrem muito bullying também, até na igreja, no local de trabalho, ele fica meio encostado, sem oportunidade, ninguém dá muita atenção para ele. Você já observou isso? Queria que o doutor falasse. Verdade, muito obrigado aí pela sua participação, Deus te abençoe. E verdade, né? A gente fala assim, claro, do jovem, porque por conta de características físicas, alguma coisa, né? Jovens fazendo isso com jovens, mas se a gente for olhar para as outras idades, também há aí muita discriminação, preconceito e caracterizaria como bullying também algumas dessas coisas? É que está, como eu falei logo no início, o bullying tá na área profissional. Quando a gente pega, por exemplo, assédio moral dentro de uma empresa, assédio moral está dentro daquilo que a gente chama bullying. Ele faz parte. Assédio faz parte. Então, tudo isso é um modo de você humilhar, rebaixar o outro. É uma agressão física, emocional, social. Isso é bullying. Seja escola, seja um trabalho, seja na família. Tem famílias que, Deus do céu, só, né? O negócio é feio. Tem muita humilhação. E instituições, clubes, até... Infelizmente, dentro de algumas igrejas tem, né? E são coisas que têm que ser tratadas. Porque quando a pessoa sofre bullying, ela pode entrar em depressão, ela pode fazer mutilação. Um bullying prolongado de em torno de 5 anos, 4 anos, a pessoa entra num estresse crônico. Ela não sai mais daquele estresse. Ela pode ter mutilação, ela pode entrar em fobia social, ela pode entrar em depressão, ela pode entrar em suicídio. Marcelo, às vezes a gente vê dentro da igreja, né? Às vezes no grupo de jovens, tem uma pessoa, às vezes, que é um pouco mais velha, quer participar. Ah, o velho chegou, né? Ah, o velhinho tá aí, tá não sei o quê. Tem isso, não é? E às vezes a pessoa não queria ouvir aquilo, cara. Ela só quer se enturmar, quer Ela estar só ali quer com o se pessoal. enturmar. Ela gosta, né, da atmosfera ali dos jovens, tá no grupo, tá no louvor. Ela curte, ela quer ali se enturmar, né? E às vezes, o velhinho, tem que esperar o velhinho andar, tá velho, não é assim? Tanto que no nosso grupo de jovens aqui da sede, nós temos pessoas um pouco mais maduras, né? E graças a Deus elas não se sentem ofendidas. Só que já vimos uma situação ou outra, ela, poxa, aqui acho que não é meu ambiente, pastor. Mas por que será que ela falou isso? Porque talvez ela deve ter escutado alguma coisa e aqui isso acabou marcando ela de uma forma negativa. Tem mais uma pergunta aqui. Seu nome? Daniel. Daniel, faça a pergunta, fica à vontade. E uma pessoa que sofre bullying, se ela trocar de escola, ajudaria? Porque tem uma vizinha minha que ela sofreu bastante bullying na sala de aula. Se os pais da criança mudassem ela de escola, ajudaria? Pode ajudar, depende muito de caso a caso. Geralmente ajuda, mas é interessante veja o perfil daquela escola onde está a criança nesse momento e procure um perfil diferente, um local diferente. E é interessante não só fazer essa mudança, né, geográfica, é interessante também fazer um tratamento com essa criança. Porque muitas vezes ela sai desse ambiente estressor, só que aquelas feridas, aqueles traumas, aqueles movimentos internos prejudiciais ainda continuam dentro dela. E ela vai encontrar nessa nova escola, nessa nova instituição, pessoas também que vão querer se impor frente a ela. Ela vai precisar de estrutura. Muito bem, é isso aí. Olha, liga pra gente aí, 0 prestadora 11 aqui em São Paulo, 3337-5886, faz como fez o Marco, o Abílio e outras pessoas que estão tentando ligar. Liga pra gente, 0 prestadora 11-3337-5886. A Carol havia feito uma pergunta, doutor, eu queria complementar com outra pergunta, que é o lance da pessoa que ela
é um amigo ou está no mesmo ciclo social. Às vezes ela não tem nenhuma amizade muito grande com a pessoa que está sofrendo esse bullying, só que ela está vendo o sofrimento da outra pessoa. Ela não participa da brincadeira, ela não participa da troca de ofensas, mas mesmo não sendo tão próxima, ela está vendo e ela está se machucando por aquela pessoa, por saber que quando todo mundo sai rindo, quando o grupinho se desfaz, ela sai do jeito que o senhor falou, de cabeça baixa, ela fica isolada. O que é essa pessoa de longe, não sendo família, não sendo o melhor amigo, que iria defender com unhas e dentes, aquela pessoa que está vendo, está sentindo a compaixão pela outra pessoa e não sabe como chegar nela. Como é que faz? É interessante, não existe espectador sem comprometimento. Até quando se cala, é uma atitude, né? É um comprometimento que ele está tendo. Com o quê? Com aquela relação que está acontecendo. Verdade. Então ele tem que tomar uma postura. Ele não está suportando, não está gostando do que está acontecendo, ok. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que chegar, ou ele chega na vítima e dá o apoio, dá a sustentação, ajuda a enturmá-la em um grupo para que ela possa ter elementos para lidar com o agressor, para poder suportar essa perseguição, esse abuso emocional que ela está vivendo, ou se ela tiver condições, falar com o agressor para que cesse. Mas ficar apenas olhando, ela está sendo participante também de todo esse movimento trágico. Lembrando que Jesus não sofria dó, né? Uma coisa é ter dó de alguém, outra coisa é ter compaixão. Deus é um Deus compassivo. Dó é você olhar e falar, puxa vida, coitado dessa pessoa, e ir embora, né? Como aquele que foi espancado no meio do caminho, passou o sacerdote, passou o levita, tiveram dó, mas não fizeram nada. O compassivo, a pessoa que tem compaixão, é a que vai lá e que ajuda essa pessoa, como o doutor muito bem disse, não seja conivente com o erro, só por não estar zoando, mas não está fazendo nada também, é a mesma coisa, né, Carol? Exatamente. A dor não gera nenhuma reação, né? A compaixão, como foi muito bem colocado aqui, faz com que a gente haja e faça alguma coisa. E, doutor, anteriormente o senhor comentou a respeito do impacto que o bullying pode ter na vida, né, do jovem, do adulto, da pessoa, que pode desencadear várias doenças, né, problemas psicológicos. Identificando isso, né, vendo que está nessa situação, como é que a pessoa pode tratar? Onde ela pode recorrer? Qual dica, qual o melhor lugar para que possa realmente se recuperar disso? Se ela estiver sofrendo bullying, o interessante é ela ter primeiro momento, ter um grupo de apoio, uma rede de network, né, para dar essa sustentação, amigos, familiares, sadios. Não adianta ser amigos, familiares, doentes iguais ou pior do que ela, não dá. E procurar ajuda profissional, porque querendo ou não, muitas vezes os amigos eles conseguem ir até um limite. Depois disso, eles não têm estrutura para lidar com as demandas que vão surgindo. E é interessante a pessoa ser fortalecida, a pessoa conseguir lidar com os traumas que ela vivenciou e conseguir ser restaurada, curada emocionalmente, para que quando tiver uma situação estressante novamente, ela consiga lidar ou mesmo evitar. É interessante que tem uma pesquisa que fala o seguinte: as pessoas que sofrem bullying e não são ajudadas, a possibilidade de elas terem surtos psicóticos, que é o rompimento com a realidade, aumenta em 4 vezes. É algo sério, né? É algo que tem que ser cuidado. Com certeza. Maravilha. Mais uma pergunta para a plateia. Seu nome? Felipe, como fazer uma pessoa para parar de praticar bullying com as outras pessoas? Como fazer parar? A gente já falou algumas coisas aqui. Tem vários tipos de bullying. Vamos pegar, por exemplo, já falamos sobre o físico, já falamos sobre o verbal. Vamos pegar, por exemplo, o virtual. Bullying virtual existe também. Corta a comunicação com a pessoa, corta os e-mails, cancela e deixa a pessoa em stand-by, não entre mais em contato com ela. Isso faz com que ela pare todo o bullying virtual que ela está fazendo. Printe as telas, tenha lá o cuidado de você ter toda a documentação. Se a gente pegar esse movimento virtual, passar para o mundo real, é semelhante. Pare o contato, evite, procure andar com pessoas próximas a você. Se de repente não tiver condições de você ficar cara a cara com o agressor, tenha uma postura firme, tenha uma postura segura diante de si. Isso não significa de você entrar no jogo da pessoa, discutir, brigar, sair na mão fisicamente, né? Mas se coloque. Isso vai fazer com que o outro
perca o interesse em você. Porque você vai deixar de ser vítima e vai se colocar ali como pessoa. Isso vai fazer com que o agressor, tanto a nível virtual quanto a nível físico, ali presencial, ele diminua a ação dele. Ficou claro? Muito bem, é isso aí. Doutor, nós gostaríamos de agradecer muito a sua participação, ajudou bastante com certeza, e até criar um pouco também de incentivo aí a essas pessoas que de repente são os agressores, que estão ali praticando isso e hoje estão olhando envergonhados ali, falando, puxa, eu achava que era só uma brincadeira, né? E para aquela pessoa que está sofrendo também, ela acordar e falar, não é obrigada a passar por nenhuma dessas situações e sair delas aí com a cabeça erguida, sabendo que as brincadeiras, mesmo sendo chamadas de brincadeiras, não correspondem à verdade, ela é muito melhor do que aquilo, né? Sim, e até aproveitando, pastor, o agressor, ele precisa de cuidado também, por incrível que pareça. O agressor, a plateia e o agredido são pessoas que têm, no fundo, eles têm desvios, problemas psicológicos que precisam ser tratados. Muito bem, é isso aí. Queremos mais uma vez agradecer a sua participação. Deixa os seus contatos para a gente, por favor. Olha, de cor, eu não sei se quando passar ali... passou o e-mail, psicólogo.marciobassa@gmail.com. Tem também esse telefone, é o WhatsApp. Quem quiser pode entrar em contato, responda as dúvidas, responda os questionamentos. Acho que vale muito a pena você procurar ajuda se estiver passando por esse tipo de sofrimento, que é o bullying. Seja ele assédio, seja ele físico, seja ele virtual, seja ele material, seja o que for. É interessante que os caras ajudem para que você tenha qualidade de vida. Muito bem, vale isso aí. Que Deus abençoe a sua vida, continue te usando aí para orientar e abençoar as pessoas.